Boa tarde, hoje é sexta-feira e como prometido eu vou postar aqui o vídeo do nosso primeiro assunto referente ao autismo. Hoje o assunto é mais sério, vai ter muita emoção aí e eu agradeço a todos que assistiram o meu primeiro vídeo de apresentação com a Joana. Hoje eu vou falar sozinha porque o tema é bem importante, é sério e depois eu passo para a Joana assistir antes de postar. Logicamente eu explico tudo antes, ela já sabe que eu vou falar aqui hoje sobre o recebimento do diagnóstico. Recebendo o diagnóstico é o nosso tema de hoje, certo? Muito obrigada aí pela participação de todo mundo, com as perguntas no meu WhatsApp, na minha rede social, lá no vídeo, nas postagens de agradecimentos, de elogios. Eu estou muito feliz de poder passar isso para vocês. Eu vou mostrar aqui então que quando eu recebi o diagnóstico, como foi e o que aconteceu, o que eu fiz, certo? É bem importante essa parte para a gente entrar no assunto autismo e começar a contar a vida da Joana com todo o seu desenvolvimento para você, pai e mãe, entender, para você, professor, saber um pouco mais sobre isso. Porque as pessoas não conhecem muito e também não divulgam muito, né? A pessoa parece que não quer contar dos seus problemas. Eu vou aqui contar e vai ter muita emoção, vai ter muita coisa legal para aprender, para acompanhar, e também quem puder me ensinar algo, me perguntar algo que eu não saiba, eu vou tentar responder e vai ser uma troca de informações, certo? Então aqui eu vou contar aqui, vou mostrar o diagnóstico da Joana, que eu recebi aos 9 anos e 9 meses. Foi aqui, ó, eu tenho ele aqui. Isso é um diagnóstico médico de um neurologista conceituado, que acompanha a Joana desde os 8 anos, Dr. Jorge Humberto Barbato Filho, da Clínica Barbato, que é o nosso neurologista aqui, que está firme com a gente aqui, com a Joana acompanhando. É um excelente profissional na área do autismo, referência no sul do Brasil e no Brasil inteiro. Ele acompanha a Joana desde aproximadamente perto dos 8 anos, porque antes eu tinha um outro neurologista. Acho que perto dos 8 anos eu comecei a levar no Dr. Barbato, até tem que confirmar essa data. Então, meu diagnóstico foi recebido dia 31/8/2015, está aqui, ó, assinado pelo Dr. Barbato. O que diz um diagnóstico de autismo e como a gente recebe e encara isso? Aqui diz, paciente em acompanhamento neurológico por TEA, TEA, transtorno do espectro do autismo, na forma de Asperger F84. Ela é portadora da síndrome de Asperger. Eu já vou explicar em outras ocasiões melhor sobre isso. Necessita frequentar escola regular em regime de inclusão e integração com a ajuda de professor auxiliar. Aqui está. Isso é um diagnóstico do autismo que a gente recebe. E aí fazer o que quando recebe isso? O que acontece com a gente, com a mãe, com o pai, com a criança? O que acontece? Como a gente reage? É difícil receber isso? É muito difícil. Mas a gente tem que encarar. O que a gente tem que fazer? Encarar? Isso não tem volta. Vamos para frente. Vamos resolver o que tem que resolver, certo? Eu fiz uma lista de características da Joana que eu levei para o Dr. Barbato assim que eu o conheci. Eu apresentei todo o problema a ele, todas as dificuldades que a Joana já tinha no seu desenvolvimento, em todas as áreas que ela tinha, eu apresentei para ele a Joana, contei tudo o que eu tinha que contar, todos os problemas que ela teve, todos os médicos que ela frequentou, a imensidão de exames que foram feitos, inclusive exames genéticos, e eu levei essas características que eu observei no atraso do desenvolvimento da Joana e falei para ele, e a partir dali, ele começou a observar a Joana, conhecer melhor para poder depois dar o diagnóstico. O diagnóstico é demorado, gente. Então, assim que ver, que notar algo diferente, seu filho já leve em médico, já procure ajuda, certo? Ela tinha a mímica facial pobre, ela inventava palavras, ela falava mais com adultos do que com crianças, ela tinha uma singularidade no olhar, o autista tem isso, ela tinha, e tem ainda, né, déficit no pensamento abstrato e em resolução de problemas. Ecolalia é uma repetição de palavras, o autista é muito repetitivo no que fala, né, e também repete o que ouve, repete. Complicações com a fala, porém sempre em progresso. Ela tinha e tem atraso no desenvolvimento motor, atraso no desenvolvimento cognitivo,
Cria vocabulário próprio, até hoje ela inventa palavras para o que ela quer, as palavras dela são diferentes para nomear as coisas. Cria regras para a sua rotina, se eu não der as regras, ela cria e vai seguir as próprias regras, isso é muito importante a gente impor regras. Percepção temporal normal, ela entende bem a relação do passado, presente e futuro. Ótima memória, excelente memória para datas e números. Memória eidética, que é a memória fotográfica, a Joana trabalha com imagens, associação de imagens, ela aprende mais com a visualização de imagens. Não aceita erros, é muito observadora e perfeccionista. E outras mais características, são as mais importantes que faz a Joana entrar dentro do diagnóstico do TEA. O que eu fiz quando eu recebi o diagnóstico? Eu já tinha feito bastante coisa, não foi? Para mim já não era uma novidade, eu já achava dentro de mim que a Joana era autista. Eu só tinha que ter a certeza, né? E a certeza para quê? Não para rotulá-la. Ah, minha filha é autista, bota lá na testa, ela é autista, olha lá vai a autista. Nunca faça isso, né? Nunca discrimine. A minha filha, eu quis o diagnóstico não para rotulá-la. Eu quis para saber o que eu deveria fazer para ajudá-la. Para ajudá-la no seu desenvolvimento, na sua autonomia, né? Em toda a sua trajetória. Então a Joana teve dificuldade primeiro. Vamos voltar lá no tempo para contar de 1 ano aos 9, rapidamente aqui só dentro do diagnóstico, né? Claro que eu não vou contar a trajetória da Joana nesse tempo todo, é só do diagnóstico, porque tem muita história para contar e vocês vão ficar sabendo. O tempo aqui vai passar rapidinho, mas vocês vão me ouvir e vocês vão gostar do que vão escutar. Essa história aqui é muito real, é muito verdadeira e é muito importante para você, pai e mãe, que hoje está pegando um diagnóstico desse na mão e está se desesperando. Não se desespere. Não faz isso. Calma. Tudo a seu tempo, você consegue as coisas ao tempo. Calma. Primeira coisa, calma. Com 1 ano e 5 meses, a Joana não andava ainda. Eu comecei a me preocupar, né? Porque a minha outra filha andou com 1 ano. Aí tu começa a comparar, tu começa a ouvir. Ai, meu filho já anda com 1 ano, 2 meses. Todo mundo começa a comparar os teus filhos quando tu é pequeno, né? As amigas, os conhecidos, os parentes, e começam a te cobrar. Por que essa criança não anda? Por que essa criança não fala? Então, logo é uma preocupação que a gente tem que correr atrás. Ela não falava, ela não andava. O que eu fiz? O que eu vou fazer pela Joana? Ela precisa andar. Levei no neurologista, né? Ela já era acompanhada por neurologista. O neurologista disse: Isabel, após alguns exames, eu não sei se a Joana vai andar. Eu não posso te afirmar se a Joana vai falar. E mais, ele me disse: eu não posso te afirmar se a Joana um dia vai ler e escrever. Isso o médico me colocou numa consulta, um outro médico, não o Dr. Barbato, um outro neurologista que eu ia quando a Joana era pequena. Ele me colocou um monte de interrogações na minha cabeça. Gente, ali eu chorei. Eu cheguei em casa pensando, a minha filha não vai andar, talvez não vai falar, talvez não vai ler, escrever. Eu vou conseguir com que ela faça isso. A minha filha vai andar, a minha filha vai falar, a minha filha vai ler, vai escrever. Eu chorei muito quando eu tive dentro de mim essas dúvidas. Essas dúvidas, elas deixam a gente muito ansiosa. Mas eu acreditei que ela iria conseguir. O que eu fiz? Eu levei ela numa fisioterapeuta. Já naquela semana eu já liguei, já procurei uma boa fisioterapeuta. Levei a Joana por meses nessa fisioterapeuta especializada em criança para os primeiros passos. E a Joana, após alguns meses ali, ela caminhou. Então, com 1 ano e 10 meses, aqui a Joana, no primeiro dia que ela caminhou, ela era assim, gente, ó. Uma menina estudava no Colégio Arte e Vida e foi lá na escolinha, dentro da sala de aula, que ela deu os primeiros passos com a professora dela, responsável por ela, aquela professora Rose. A Rose, eu fui buscar a Joana no final da tarde, a Rose disse: Isabel, eu tenho uma coisa linda para te contar, eu tô toda emocionada, a Joana andou hoje aqui na sala. Eu vou buscá-la, ela vai vir andando para ti. E eu fui buscar a Joana na sala, a Joana veio andando os passinhos e me abraçou. Foi um momento lindo, eu nunca vou esquecer. Aqui, ó,
em 2007, outubro de 2007. É a foto dela, foi quando a Joana andou. Foi um momento emocionante. Gente, aí eu passei por uma fase. A Joana está andando. Agora vamos batalhar para a Joana falar. A Joana não falava, a Joana só falava sílabas. Vou levá-la numa boa fono. E levei. Aqui está a fono da Joana. Quando ela iniciou, tá? Em novembro de 2008. Quando ela completou 3 aninhos, aqui está a fono, que trabalha com a Joana até hoje. É a Andréa Hakhad Silva, aqui em Florianópolis. Ela acompanha todo o desenvolvimento de fala, o processo de linguagem da Joana, desde os 3 aninhos. Hoje a Joana já está perto de 15, vão fazer 12 anos que eu a levo 2 vezes por semana. São 12 anos de fonoaudióloga, 2 vezes por semana. Faz o cálculo quantas vezes isso dá? Nem sei, não tenho nem ideia. Isso é um trabalho importantíssimo para a Joana, porque ela tem dificuldade de linguagem, né? Ela precisa disso. Tirando as férias todas, né? Mas durante o ano ela tem todo esse acompanhamento. E dá resultado, deu resultado, hoje a Joana fala. Então a minha filha andou e a minha filha falou. Com dificuldade? Sim, mas ela vai melhorando. Isso é um trabalho longo, certo? Mas cada autista tem as suas dificuldades. Tem alguns que não têm dificuldade de fala. A Joana é outro caso. Cada caso é um caso. Não quer dizer que o autista vai ter problema para andar e vai ter problema para falar. Nem todos. Cada um é cada um. As dificuldades são diferentes. Vamos trabalhar em cima das dificuldades. A gente recebe o diagnóstico, né? Eu recebi, me veio à cabeça uma pergunta que eu fiz para mim mesma e para o médico, para o Dr. Barbato. O que eu posso fazer mais pela minha filha, para que ela tenha um bom desenvolvimento, para que ela tenha autonomia, para que ela se dê bem na escola, na vida, no âmbito social e familiar? O que eu posso fazer pela minha filha? Essa é a grande pergunta. Então, é o que a gente tem que fazer. Procurar fono, procurar psicopedagoga, psicólogo, neurologista, tudo que precisar, terapias inclusivas, tudo que há de necessário para o desenvolvimento do autista. Você tem que procurar recursos, leia muito, se informe, assista filmes, documentários, procure, pesquise, leia. Hoje tem internet, é tão fácil procurar pesquisa, procurar resultados positivos. Converse com pessoas que já passaram pelo problema que você está passando, peça ajuda. E uma coisa muito importante, primordial no início da vida do autista, quando você recebe o diagnóstico ou antes, quando você detecta algum problema, o mais importante de tudo, aceite o teu filho, aceite como ele é. Isso não tem volta. O que você pode fazer é melhorar todas as condições no desenvolvimento dele. Ame o seu filho, aceite o seu filho, inclua o seu filho na sua vida de modo geral, na sociedade, na escola. Faça o que você puder para que ele tenha o desenvolvimento o mais normal possível dentro do que a gente espera hoje de uma pessoa. Para que ele estude, para que ele seja feliz. A Joana é uma menina feliz. A gente tem que dar suporte, a gente tem que ensinar as coisas, educar a criança para que ela também respeite os outros e para que os outros a respeitem. O mais importante é aceitar o seu filho, ame, aceite, bote na sua cabeça que ele é parte tua, ele é a tua responsabilidade. Você tem que amar, ensinar, educar e dar suporte para todas as dificuldades que ele apresentar. Jamais, eu vou dizer aqui de novo, jamais tenha vergonha do seu filho. Leve o seu filho para todo lugar que você puder, que ele te acompanhe, que ele aprenda o convívio social. Inclua ele na sua vida, no seu dia a dia, dê condições para que ele aprenda como é o nosso mundo, porque o mundo dele é diferente. A gente tem que compreendê-lo, certo? É o mais importante. Aceite, compreenda, faça de tudo o que você puder. Ame o seu filho incondicionalmente, sendo ele autista ou não. Ame incondicionalmente. Faça o que você puder por ele, é o que eu peço, é o que eu digo, é o que eu ensino aos outros. Jamais
deixe de assistir o seu filho, de dar suporte. Você é responsável pelo seu filho, não os outros. Se você não amá-lo, não aceitá-lo, quem vai aceitar? Né? Por que a sociedade vai aceitar se você dentro de casa não aceita? Em primeiro lugar, a família aceite. Família, pai, mãe, vovó, tio, tia, irmão, todos aceitem o autista. Ele é um ser de luz. Ele veio na tua vida para iluminar a tua vida, para te ensinar. Eu aprendo muito e vou aprender e eu admiro o funcionamento do cérebro autista. Eu admiro. Eu estou aprendendo e eu estou abismada com tanta coisa linda que a gente pode aprender. E eu vou passar aqui para vocês muita coisa legal sobre a Joana, sobre o que ela transmite para a gente. Ela é pura alegria, a Joana é feliz e ela vai mostrar aqui também aos poucos. No primeiro vídeo ela não quis muito falar, né? Ela está iniciando nisso também, eu também estou iniciando, né? Mas a gente vai aprendendo e a gente vai mostrar aqui muita coisa bacana. Por hoje é isso. Eu espero que todo mundo aí goste do que eu falei. Tem gente que não vai gostar muito, não tem problema. Eu espero que vocês gostem e façam mais ou menos por aí. O caminho é esse, tá? O caminho é este. Muito obrigada pela audiência que está tendo aí, pela troca de informações. Me passem perguntas que eu vou tentar responder para vocês. Um beijo, fique com Deus. Hoje a Joana não vai aparecer aqui. Até a próxima sexta às 5 da tarde, vai ter um novo assunto bem legal. Eu vou pegar mais leve e vou falar coisas mais engraçadas. Tchau, obrigada.